segurança do paciente, vou posicionar. Eu não sei, até te pergunto se os alunos já tiveram alguma formação específica em segurança do paciente. Tiveram alguma coisa, não? Eles têm alguma coisa, assim, nas atividades, né? Antes deles irem para as atividades práticas, alguma coisa, né? Sabem do manual de segurança do paciente que a gente tem, né? No Brasil, mas mais, assim, esse tipo de coisa. Mas acho que vão super aproveitar aí. E só uma coisa, Salvador, que eu, para falar para todo mundo que está aqui também, eu tinha combinado contigo, né? Eu coloquei para gravar, para depois poder disponibilizar aí o link da gravação. Legal, obrigado. E, bom, então, como eu estava dizendo para vocês, vou contar uma história, vou contar a minha história pessoal, rapidamente, muito breve, para não ser chato. Depois eu vou falar um pouco sobre segurança do paciente para vocês. Vou trazer alguns conceitos que talvez vocês não conheçam ainda, né? São muito pouco difundidos ainda dentro da área médica, principalmente. E aí depois eu vou conectar as coisas, né? O que então tem a ver essa questão do Covid, toda a pandemia e as questões relacionadas com segurança do paciente, tá bom? Então, deixa eu ver aqui, vou compartilhar a minha tela. Eu acho que é isso aqui. Só preciso que alguém me dê o ok que vocês estão enxergando. Estou enxergando, Sassá. Legal, obrigado. Bom, então vamos lá. Gente, sou médico formado pela PUC, como eu digo, nascido e criado na PUC, né? Eu sou da turma da ATM 96 da PUC. Eu sou esse gurizinho, não sei se vocês estão vendo aqui o meu cursor, ó. Eu sou esse gurizinho aqui no meio, né? Me formei cedo, era o caçula da turma. E nascido e criado, acabei depois fazendo residência, ficando lá. Fui colega do Lu de consultório, trabalhamos muito tempo juntos, né? E fiz como formação, eu fiz cirurgia geral e aparelho digestivo. Depois trabalhei muitos anos com transplante de órgãos, eu liderava um programa de transplante de rim e pâncreas, lá na PUC, essa é a nossa equipe cirúrgica, né? E por essas coisas, adorava o que eu fazia, muito vinculado com as questões assistenciais, mas depois que a minha esposa engravidou do nosso primeiro filho, a vida de transplantador é uma vida que não é muito simples, muito fácil, e eu acabei migrando um pouquinho mais para outras áreas da medicina, né? Como eu estava liderando o grupo de transplante, eu comecei a me aproximar muito das questões de gestão, e eu conheci esta outra ciência aqui, que é a administração hospitalar, né? Comecei a me envolver mais com as questões de administração hospitalar, e surgiu para mim uma oportunidade em 2008, que foi de ser assessor da direção técnica do Hospital São Lucas da PUC. De novo, né, nascido e criado, fiz a formação lá, fiz residência, montei o programa e acabei virando gestor também dentro do Hospital da PUC, né? Isso vai ter um papel importante depois no desenvolver da minha carreira, porque as coisas que eu aprendi de segurança do paciente foi ali como gestor. Tive uma experiência com uma outra pandemia que alguns de vocês devem lembrar, que foi a pandemia do H1N1 em 2009, então já tinha uma experiência prévia com relação às questões de pandemia. Bom, mas enfim, fui desenvolvendo a minha vida como gestor, e o ano de 2013, então, foi um ano bastante especial na minha história, porque, não sei se você sabe, no ano de 2013, o Ministério da Saúde e a Anvisa publicaram a RDC número 36, que obrigava os hospitais de ensino, os hospitais com acima de 150 leitos, a constituir um chamado Núcleo de Segurança do Paciente e desenvolver um plano de segurança do paciente, né? Para quem não sabe, né, a segurança do paciente é uma ciência super nova, é uma ciência que estuda basicamente todos os processos envolvidos no atendimento em saúde, procurando falhas de processo, né? Falhas que são preveníveis, né? É aquela coisa de tu entrar num hospital para operar a perna direita e de repente os caras operam a perna esquerda. Isso parece um erro grosseiro, mas vocês não conseguem imaginar o número de vezes que isso acontece nos hospitais pelo Brasil e pelo mundo afora, né? Parece um absurdo, mas essas coisas acontecem e é sobre isso que fala as questões de segurança do paciente, desde as mais simples até as mais sofisticadas. O primeiro livro que fala sobre segurança do paciente, ele foi publicado em 1999, então eu destaco isso, chama To Error is Human, né, do Institute of Medicine, e eu destaco isso porque eu já estava formado há 3 anos, né, e eu não tinha recebido essa formação, durante a minha formação, nenhuma orientação em relação à segurança do paciente. Se um paciente falecia de uma infecção hospitalar, ou se ele falecia porque, enfim, deu alguma complicação, a gente sempre dizia que ou ele era muito grave, ou ele não teve sorte, né? As pessoas não tinham identificado ainda que poderiam ser, sim,
falha de processo assistencial. E em 99, então, é um marco quando realmente a segurança do paciente começa a ser tratada como um grande problema de saúde pública, né? E aí começam a vir os dados, né? O CDC de Atlanta, que é uma das fontes oficiais que a gente se baseia, coloca hoje que os eventos adversos, ou seja, quando tu tem essas falhas na assistência dos pacientes, os eventos adversos hoje são a terceira causa de morte nos hospitais americanos, gente. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui, dramática, né? Mas assim, é a terceira causa de morte. Primeira causa é doença cardíaca, a segunda causa é câncer, e a terceira causa de morte nos hospitais é eventos adversos, né? Neste ano aqui, que era 2016, eles falavam em 187 mil mortes por eventos adversos dentro dos hospitais americanos naquele ano, né? Existe uma fundação que trabalha isso de uma maneira muito forte aqui nos Estados Unidos, que é a Patient Safety Movement Foundation, né? E eles reportaram no ano passado mais de 200 mil pessoas morreram nos hospitais americanos por eventos adversos. E eles estimam que no mundo todo, em torno de 4,8 milhões de pessoas morrem em função de causas que são preveníveis. Então, olhem o tamanho do que eu estou falando para vocês. Isso também é uma pandemia, porque isso está em tudo que é lugar. Os dados do Brasil, eles não são muito confiáveis, assim como a gente tem nos dados americanos, né? O melhor trabalho que a gente tem até hoje é esse anuário da Segurança Assistencial Hospitalar Brasileiro, que é de 2018, eu estou sinalizando ele aqui embaixo. Eles falam em aproximadamente 55 mil pacientes morreram por falha no ambiente hospitalar, e a nossa interpretação é de que esses dados eles estão subestimados por uma questão óbvia de não ter uma base de dados que seja muito confiável. Quando a gente fala de custo, gente, para vocês terem uma ideia, né, a gente está sempre falando de sustentabilidade, de que a saúde é insustentável, que tem que mudar o modelo, né? Isso aqui é uma tabela que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ou seja, a nossa agência regulatória que regula a saúde suplementar, aqui não tem SUS, nós estamos falando só de saúde privada, saúde suplementar. Isso aqui a ANS publicou em 2017 uma estimativa de 2016. Naquele ano, então, de 2016, as operadoras de plano de saúde pagaram para os hospitais 47 bilhões. E desses 47 bilhões, eles atribuem 15 bilhões à insegurança assistencial hospitalar, dá em torno de 30%, segundo o estudo do Porter e do National Health Institute. Então, vejam que nós estamos falando de uma coisa que é maluca, né? Tanto do ponto de vista de mortalidade, quanto de morbidade, como financeira. E aí, fiquei com esse baita desafio no colo, como eu estava dizendo para vocês, assumi e fundamos, então, o nosso núcleo de segurança do paciente lá no Hospital da PUC, senti na carne a dificuldade da gente avançar numa estratégia como essa, mas aconteceu. E, então, quais são as melhores práticas para que a gente possa, então, melhorar os nossos processos e evitar que os eventos adversos eles aconteçam? Eu comecei a procurar uma série de referências internacionais, né? Então, a Organização Mundial da Saúde tem muito material sobre a questão dos medical errors, os eventos adversos, né? Todos vocês devem ter conhecer também a Joint Commission International, que faz padrão de acreditação internacional. Tem o IHI, que é o Institute for Healthcare Improvement. Enfim, nós fomos nos baseando nessas organizações para estabelecer os nossos protocolos. E todas essas organizações trazem algumas coisas que são muito marcantes, né? A primeira delas é essa aqui. A segurança do paciente a gente faz com todo mundo junto. Então, aqui nós estamos vendo uma das reuniões que a gente fez lá do Núcleo de Segurança, e a gente pode ver, tem médico, tem residente, tem enfermeiro, tem nutricionista, tem advogado, tem o que vocês imaginarem tem nessa sala, porque é assim que a gente constitui segurança do paciente, né? Segurança do paciente é um trabalho transdisciplinar, não é um trabalho da enfermeira com o médico, com o nutricionista, não. É um trabalho de time, onde todo mundo monta junto esse quebra-cabeça, né? E aqui eu vou complicar um pouquinho mais, porque esse trabalho de time, ele tem que incluir os pacientes e os seus familiares. Eles têm que ter ciência de tudo que vai acontecer com eles para decidir se sim, se não, e para que eles também funcionem como uma barreira preventiva desses erros, né? É muito difícil tu trabalhar a questão do engajamento do paciente. Existem duas principais razões, eu destaquei só duas aqui para a gente não aprofundar a conversa, tá? Primeiro, ele desconhece totalmente esse assunto, né? Eu, quando ia no hospital, lá na PUC, visitar algum paciente meu, que recente tinha internado, eu perguntava para ele assim, como é que tu tá te sentindo, tudo bem? Aí eles me diziam assim, bah, doutor, agora eu tô ótimo, porque agora eu tô aqui no hospital, eu tô me sentindo seguro. E eu dava um pulo para trás e eu dizia para eles, não, aqui é o lugar mais inseguro para te estar.
né? Porque é aqui que os eventos adversos acontecem. A gente tem que te tratar o mais rápido possível, porque quanto mais tempo tu ficar dentro do hospital, maior é a chance de tu ter algum problema, né? E o segundo ponto é porque ele não faz questão de saber sobre isso. Quando eu começo a explicar para eles todas essas questões de segurança, isso gera neles uma ansiedade tamanha, porque eles, como eu disse, eles se sentem seguros sobre o nosso guarda-chuva. E quando eles começam a entender que aquele ambiente não é seguro, eles fazem questão de não saber. Esse doutor, é melhor o senhor tomar conta disso, o senhor e a sua equipe aí, eu prefiro não saber de nada. Então é muito difícil a gente fazer o engajamento do paciente. E foi baseado nesses dois princípios que nasceu a minha iniciativa, que chama Safety for Me. Na verdade, lá atrás ela tinha um outro nome, mas hoje ela chama-se Safety for Me. Ela é uma plataforma online de segurança do paciente, né? A gente realmente tenta digitalizar todos os processos de um núcleo de segurança do paciente, de maneira que a gente consiga envolver o paciente nessa tomada de decisões. Como é que isso funciona, né? O Safety for Me, ele é um game, né? Ele é um app que a gente gamificou totalmente a experiência do paciente em relação aos protocolos da Organização Mundial da Saúde, que são aquelas 6 metas de segurança, né? Risco de queda, a cadeia medicamentosa, a cirurgia segura, a higienização das mãos. Então, enquanto o paciente vai jogando o app, ele vai aprendendo sobre segurança do paciente, vai gerando uma série de feedbacks e de avaliações, scores, que o próprio hospital pode receber em tempo real. Além disso, ele recebe um canal de comunicação. Eu vou só tirar essa telinha mais para o lado aqui um pouquinho. Ele vai recebendo um canal de comunicação onde ele pode também se comunicar com a equipe que está atendendo ele através do núcleo de segurança em tempo real, né, no aplicativo dele. E quando ele tem alta, ele pode fazer a avaliação da experiência dele através de uma metodologia que a gente chama de HCAPS, que é uma metodologia internacionalmente reconhecida para fazer a avaliação da experiência do paciente durante a internação hospitalar. E aí vai tudo para esses dashboards. Aqui também nós temos várias telas de dashboard. Eu não vou me ater nisso, mas é só para vocês terem uma ideia. Esses dashboards, eles não são, tu não precisa fazer integração com sistema nenhum, tá tudo na nuvem, é tudo cloud-based. Então, a gente tem as informações todas em tempo real para que o núcleo de segurança do paciente do hospital possa trabalhar com a sua equipe a melhor experiência em segurança para os seus pacientes. Eu perdi aqui o mouse aqui, ó. E desse nosso trabalho, desde o ano passado, né, que a gente vem trabalhando, a gente inaugurou, vamos dizer assim, a gente lançou oficialmente a plataforma para o mercado em abril de 19, nós fizemos um ano agora no dia 10, e a gente está super feliz de ver que organicamente o nosso app está tendo muita utilização. Todas essas bolinhas que vocês estão vendo no mapa aqui, cada bolinha dessas é uma instituição de saúde onde tem paciente mandando informação para nós. Claro que aqui na região sul e sudeste do Brasil, onde a gente tem um maior network, a coisa acontece de uma maneira mais forte, mas devagarinho a gente está subindo aqui para os Estados Unidos também, algum pontinho lá no Canadá também, alguma coisa na Europa. Nosso app hoje está em inglês, em português Brasil, em português Portugal e em espanhol. E isso tudo gerou a possibilidade de eu vir para cá, para os Estados Unidos, para fazer meu pós-doc, né? A ideia de fazer um pós-doc era justamente fazer uma validação científica de toda essa plataforma, né? Porque a ideia é ter o uso da tecnologia, uma tecnologia exponencial, para poder impactar na vida das pessoas, né? E realmente entregar resultado assistencial. E aqui, para nós, o resultado assistencial é diminuir esse número absurdo de eventos adversos aí que vocês viram eu apresentar anteriormente, né? Deve ter chamado a atenção de vocês que eu estou fazendo meu pós-doc na Escola de Enfermagem, aqui na San Diego State University, e isso não é por acaso, né? A Escola de Enfermagem, ela foi uma escolha porque, na minha humilde visão, assim, nós médicos, nós não somos treinados a cuidar de pacientes, a gente é treinado a fazer diagnóstico, a gente é treinado a prescrever tratamentos, mas se a gente comparar a nossa experiência de cuidado com a experiência de um fisioterapeuta e de uma enfermeira, a gente vai ver que a gente tem muito que aprender. E como a gente está falando aqui de prevenção de evento adverso e de cuidado, eu acho que a gente tem que aprender com as outras profissões e cada vez mais acabar com essa barreira e essa disputa que tem entre as classes, as categorias profissionais, e a gente tem que estimular o trabalho em equipe. Contando rapidamente, então, a minha história e trazendo alguns dados para vocês de segurança do paciente, eu trago agora a minha visão pessoal sobre os impactos que a segurança do paciente tem em relação ao coronavírus, ou o inverso, né? O impacto que a pandemia do coronavírus pode ter na segurança do paciente nas nossas organizações. Eu coloquei um pontinho aqui embaixo da minha apresentação, que é uma nota de ressalva, que eu gostaria de deixar bem claro.
Tá cheio de especialista, gente. Hoje com as redes sociais tem muita gente falando cheio de razão, né? WhatsApp, Facebook, Instagram. Eu quero fazer um disclosure para vocês assim, eu não sou especialista em coronavírus, eu não sou infectologista, eu não sou epidemiologista. Como eu mostrei para vocês na minha história, eu sou um médico, cirurgião que me apaixonei por gestão e segurança do paciente, e tudo que eu vou falar para vocês agora é uma opinião pessoal de um profissional que trabalha com segurança do paciente e está enxergando os potenciais que essa pandemia pode implicar nas questões de segurança do paciente. Esse é o meu objetivo de trazer esses dados para vocês hoje. Então, gente, continuando a minha história, né? Eu gosto dessa história do tempo. Tudo começa lá em Wuhan, né? Parece ser uma cidade linda, né? Mas assim, a gente conheceu ela por um motivo muito triste, né? Lá no meio é uma província na região central da China, né? A capital da província de Hubei. E eu gosto desse gráfico aqui. Eu vou puxar um pouquinho para o lado essa parte aqui para não atrapalhar o gráfico na linha do tempo. E eu começo com esse primeiro círculo aqui. Vocês veem que aqui é dezembro ainda, né? E muito provavelmente os primeiros casos lá em Wuhan, eles circularam por aqui. A gente depois conseguiu identificar, né? A gente, que eu digo, os técnicos, os cientistas e as equipes de saúde lá de Wuhan conseguiram depois identificar que tinha alguns casos aqui. Talvez tenham casos anteriores ainda de dezembro, casos em novembro, né? Depois a gente entra aqui numa segunda fase, quando a gente já tem a notificação dos primeiros casos aqui na véspera do Réveillon, né? Primeiros casos ali que foram notificados, né? E aqui a gente começa a ouvir falar na mídia, né? Tem uma pandemia, tem uma epidemia, não era pandemia ainda, tem uma epidemia, tem um vírus novo lá na China e tal, né? E aqui, mais ou menos lá pelo dia 20 de janeiro, começam a explodir os chamados casos oficiais. Então a gente tem os casos que eram suspeitos, estão vindo aqui na barra verde, e aqui no amarelo começam os casos que são chamados casos oficiais, porque tu tens, na verdade, né, com os testes que estavam começando a ser desenvolvidos, tu tem, então, uma confirmação desses casos suspeitos, né? E aqui, no dia 23 de janeiro, exatamente, o Wuhan entra em quarentena. Né? Na verdade, lá a província entra toda em quarentena, e eu estou usando esse gráfico aqui para falar para vocês de como eu estava nesse dia. Nesse dia eu olhei assim, isso é uma coisa que foi muito preconceituosa da minha parte, eu assumo isso, né? Mas eu digo isso só num governo totalitário socialista pode ser feito, né? Porque quarentena, como é que tu vai privar as pessoas de sair na rua, né? Isso não deve ser necessário. Isso era o que estava na minha cabeça neste momento. E aí, neste mesmo momento, eu fui dar uma olhada neste outro gráfico aqui, que eu peguei já na Johns Hopkins, né, no site da Johns Hopkins, diga-se de passagem, né, um super serviço que a Johns Hopkins oferece para toda a comunidade acadêmica do mundo, essa maneira de pegar os dados do mundo e botar numa plataforma, né? E aqui eles estavam fazendo, então, um número estimado de casos importados, né, de 2019, basicamente do ano anterior, de pessoas que viajaram de Wuhan para os aeroportos da Tailândia, de Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura e tal. E eu vou dizer para vocês que eu olhava aqui 10 casos, estimado, casos reportados 8, estimado 10, casos reportados 6, estimado 4. Então, eu realmente, neste momento, não estava muito preocupado, estava com a mesma opinião ainda, né? Neste momento ainda fui olhar, olha aqui, a gente está falando em 30 de janeiro, nessa semana ainda fui olhar essa tabela, né, para dar uma comparada na taxa de letalidade. Aí vocês sabem a diferença de mortalidade e letalidade, né? Mortalidade a gente vai ter que olhar todos os casos, como a gente não sabe os casos assintomáticos, a gente sempre faz o número de mortes pelo número de casos confirmados, isso é a taxa de letalidade, né? Então a gente teve lá em 2009, no H1N1, 1.630.000 casos com 284 mil mortes correlacionadas, que dava, então, uma letalidade de 17,4%, né? Então, eu estava mais ou menos imaginando que nós íamos trabalhar com números como esses, e nesse mesmo dia a gente tem, então, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde decretando uma pandemia, decretando não, né? Colocando o mundo sobre um olhar de que o novo coronavírus, ele tratava-se de uma pandemia. E aqui eu faço um pequeno parêntese de lembrar para vocês de que nos últimos 10 anos nós tivemos alguns estados de emergência decretados e notificados pela Organização Mundial da Saúde, mas nós tivemos nos últimos 10 anos uma pandemia, que foi a pandemia do H1N1 em 2009. Então isso tudo na minha cabeça reforçava que no dia 30 de janeiro, na minha cabeça, nós estávamos falando apenas de um H1N1 novo.
né? Nós estávamos falando, né, do ponto de vista de segurança do paciente, essa era a minha preocupação. Bom, estamos falando de um novo H1N1, então o que isso implica, né? Implica nós reforçarmos toda a questão de EPIs, a questão de uso de máscaras de proteção, tanto para as pessoas, né, que podem estar portadoras, né, máscara N95 para o profissional, fazer nos hospitais as medidas de bloqueio respiratório para casos suspeitos, fazer fluxo separado de paciente de emergência, né, fluxo para quem tem quadro respiratório ou não, etc, etc, e etc. Então, era essa a minha visão neste momento. Continuo acompanhando os dados, e aqui, então, tem um print da tela de Wuhan, basicamente, lá da China, e aqui está a data, 11 de fevereiro, 11 dias depois, e a gente percebe um crescimento aqui que assusta, né, que é um crescimento bem importante em relação ao número de casos, e aqui nós já estamos falando em 43 mil casos confirmados, e a mortalidade subiu para 1.000, na verdade, mortalidade não, a letalidade, o número de casos de mortes relacionadas subiram para 1.018, e isso já começa a acender uma luz amarela, porque eu comecei a me preocupar com a velocidade com que esse vírus, ele se, vamos dizer assim, ele contagiava, ele se espalhava na comunidade. Alguns dias depois, né, eu estava falando lá do dia 11, 12 de fevereiro, aqui eu já pulo para o dia 25 de fevereiro, também acompanhando os resultados. A gente começa a perceber essa mesma velocidade que tinha de disseminação na China, aparecer em alguns lugares, como na Coreia, no Japão e aqui, principalmente na Europa, vindo mais para o nosso ocidente. E na Itália, em especial, quando tu já tinha entre 500 e 5 mil casos confirmados. E aqui eu confesso para vocês que a coisa realmente começou a mudar na minha cabeça, né? No dia 23 de fevereiro, a gente tem aquela história do jogo de futebol da Liga da Champions League, né, onde os torcedores do Atalanta foram a Milão para ver a vitória de 4-1 contra o Valência, né, no jogo da Liga dos Campeões. Inclusive, o prefeito lá depois, o Giorgio Gori, fala que isso provavelmente foi uma bomba biológica, porque ajudou muito a disseminar, principalmente porque tu tinha a torcida da Espanha e da Itália ali, né. E aqui houve uma situação interessante, porque é o seguinte, né? Tu já tinha aqui um número grande, como eu mostrei para vocês no gráfico anterior, a Itália já tinha um número crescente, né? Mas havia sim uma pressão da Confederação das Indústrias de Bérgamo dizendo que Bérgamo está funcionando. Havia uma pressão para que o comércio não parasse. E isso aconteceu em todos os lugares do mundo, gente. Essa pressão da questão de lockdown por causa da questão saúde e da questão de fazer outras formas de lockdown em função da economia, isso não é uma discussão brasileira, natural, entendam isso, que isso aconteceu no mundo todo. Mas aqui a pressão, ela funcionou pelo menos por uma semana, se conseguiu manter as coisas abertas, e o que aconteceu foi muito sério, né? Todos conhecem depois o que aconteceu em Bérgamo. Aqui, infelizmente, eu não vou conseguir mostrar o vídeo, o som para vocês, mas isso é um vídeo que circulou muito das UTIs de Bérgamo. Eu acho que é só eu que estou ouvindo o vídeo, né, Cláudia? Sim, sim, Salvador, a gente não escuta. Então eu vou narrando. Né? Tá bom. Então, vocês todos devem ter recebido, seja por WhatsApp, Facebook, YouTube, uma série de vídeos mostrando o caos que estava a estrutura hospitalar da Itália, né, principalmente na região de Bérgamo. Os pacientes sendo acomodados com o respirador do jeito que dava, né? Os pacientes sendo atendidos em emergência, em unidades sem a capacidade para atender, e inclusive muitos profissionais tendo que fazer decisão, escolhas de Sofia, para quem iam determinar os recursos de unidade intensiva, né? Isso aqui sai depois no mês de março, né? Que já é uma publicação do Estadão mais antiga, em março, falando que após desprezar a quarentena, Bérgamo se torna um epicentro de mortes e, como eu falei para vocês, foi um episódio muito triste e que eu espero assim que a comunidade técnica tenha tido um aprendizado com isso, porque a pergunta que eu faço do ponto de vista de segurança do paciente é: qual é a incidência, pessoal, de eventos adversos numa circunstância como essa? Se nós, lá naquele cenário que eu mostrei para vocês, em condições normais de temperatura e pressão, sem pandemia, nós estávamos falando em torno de 200 mil óbitos nos Estados Unidos, correlacionados a eventos adversos, para quanto foi a incidência de eventos adversos, por exemplo, em Bérgamo e na região de Bérgamo, aonde tu tens muita gente que não foi atendida da maneira adequada. E aí, a gente olhando para esse gráfico, que também ficou mundialmente conhecido, o gráfico de achatar a curva, isso aqui faz todo sentido, olhando do ponto de vista de segurança do paciente. A gente tem essa linha, que é aquela linha de capacidade instalada do sistema de saúde. Vamos considerar
que até aqui a gente tem a condição, e esse é o motivo da gente querer achatar a curva, não é para acabar com o vírus, mas simplesmente para pegar esta curva e espalhar ela ao longo do tempo, justamente para permitir que a capacidade do sistema de saúde possa prestar a mesma assistência para todos. Olhando, gente, essa curva do ponto de vista do segurança do paciente, eu vou repetir a pergunta que eu fiz no slide anterior. Quando essa curva sobe até essa linha pontilhada, a gente já sabe qual é o resultado. A gente tem nos Estados Unidos aproximadamente 200 mil óbitos ano com relação aos eventos adversos. A pergunta que eu deixo para vocês é: para quanto vai os óbitos relacionados a evento adverso se a gente faz esse pico? Quantas pessoas vão chegar no hospital aqui sem ter condição de atendimento adequado? Então, na minha cabeça, falando de segurança do paciente, é lockdown urgente, nós precisamos achatar a curva. E eu viro totalmente o meu discurso. Eu não acho mais que é só um H1N1, eu acho que isso é uma coisa totalmente diferente, muito baseado na velocidade da disseminação do vírus, e eu começo a defender, então, as questões de isolamento radical, que é o lockdown horizontal. Aí eu vou trazer alguns dados para vocês que eu vivenciei aqui nos Estados Unidos, né? Esse gráfico aqui, ele talvez esteja com os números muito miúdos, mas eu preservei ele como ele é original, para vocês entenderem que aqui nessa coluna, a gente tem todos os dias do mês de março, né? E nos primeiros dias do mês de março, até o dia 15, o número de casos ele era realmente muito pequeno. Ó. Vou pegar aqui 15 de março, nós estamos falando em torno de 3 mil casos notificados nos Estados Unidos inteiro. E isso colocou os Estados Unidos em um compasso de espera. E houve, sim, em alguns lugares dos Estados Unidos, um certo atraso na tomada de decisão. Vamos abrir esses dados aqui em duas províncias que eu acompanhei de perto e que tem dados bem diferentes, tá? Então, vamos olhar aqui. Esse gráfico da esquerda, gente, ele é o gráfico do estado de Nova York. E esse gráfico da direita, ele é o gráfico da Califórnia, tá? O mesmo mês de março, e aqui é o mesmo mês de março, tá? O que vocês estão vendo aqui é o dia que o lockdown foi decretado em Nova York. Em Nova York, o lockdown horizontal mais sério, né, com restrição de isolamento social, foi decretado no dia 22 de março. E em Nova York, naquele momento, nós já tínhamos 15 mil casos notificados, confirmados. Agora, vamos olhar aqui na Califórnia. A Califórnia fez isso 6 dias antes, ali era dia 22, aqui nós estamos falando do dia 16 de março, 6 dias antes. Quando na Califórnia a gente tinha 472. Então nós estamos falando de um local que tinha 15 mil casos confirmados contra 400 casos confirmados. Existem algumas outras diferenças aqui, que é a densidade populacional, claro, Nova York é mais densa, se utiliza mais transporte urbano, existem outras coisas aqui que favoreceram. Mas o desfecho depois de Nova York com a Califórnia, a gente viu, né? Nova York, em pouco tempo, se tornou o epicentro da doença, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, né? Foi responsável por 1/3 dos casos americanos, justamente porque, na minha visão, se atrasou em 6 dias para poder iniciar as questões de isolamento. Se eles tivessem iniciado o lockdown junto no dia 16, eles teriam iniciado o lockdown com 950 casos confirmados em vez de 15 mil, o que tem uma diferença bastante importante esses 6 dias na questão da circulação do vírus. E aí a gente viu cenários como esse aqui em Nova York, né? Quem já foi a Nova York conhece o Central Park. O Central Park vira um hospital de campanha, que eu não discuto a necessidade de montar um hospital de campanha. Eu tenho a certeza que um hospital de campanha foi necessário para te fazer triagem, para te fazer teste, para atender os casos menos graves. Mas aqui eu deixo mais uma pergunta para vocês. Qual é a incidência de evento adverso num hospital de campanha? Se eu já falei para vocês que nos hospitais que têm os processos todos estruturados, a gente tem 200 mil óbitos relacionados nos Estados Unidos ao longo de um ano, qual seria a mortalidade, ou qual seria a letalidade, ou qual seria a taxa de eventos adversos numa circunstância de um hospital de campanha como esse? Né? Eu não quero nem imaginar um troço desse, né? As falhas que podem acontecer. Agora vamos puxar para o Brasil, né? Eu vou deixar aqui, eu tô apanhando com essa telinha aqui, eu não sei bem como tirar ela, gente, vocês me desculpem, tá? Mas eu vou tentar deixar ela aqui no canto agora. Cenário no Brasil, né? Estou trazendo o mesmo gráfico que eu utilizei ali para os Estados Unidos, Nova York e Califórnia, né? No Brasil, a tomada de decisão ela acontece na semana entre 17 e 24 de março, tá? Então eu botei como um ponto de corte aqui 20 e 21 de março.
Nós ficamos aqui, 20 e 21 de março, com 964 casos confirmados. Ou seja, uma estatística bem mais parecida com a estatística da Califórnia, em comparação com a estatística de Nova York. Né? É claro que o Brasil é muito grande, existem regiões diferentes, tem Manaus que está com problema, São Paulo tem problema, Rio tem problema, Ceará tem problema, a gente entende isso, mas eu estou falando do país como um todo, e lá nos dados que a gente vai olhar mais adiante em relação ao Brasil, a gente vai ver que a curva teve um achatamento com as medidas de isolamento. Mas 17 de março teve o primeiro óbito relacionado, foi quando o estado de Santa Catarina fechou os serviços não essenciais, São Paulo determina a quarentena em 21 de março, 24 de março isso é estendido para os outros estados, e no Rio Grande do Sul, o nosso governador Eduardo Leite, ele decreta ele faz as medidas do nosso lockdown na quinta-feira, dia 19 de março, quando a gente estava com uma situação ainda bem inicial. E aí, quando se teve o lockdown horizontal, aí começa o debate dos experts, né? Então, é lockdown horizontal ou lockdown vertical? Né? O que eu, do ponto de vista de segurança do paciente, vou dizer para vocês? Né? Primeiro, eu não tenho certeza do que é melhor, do que é pior. Talvez o lockdown vertical ele faça mais sentido em alguns locais onde tu tens uma densidade populacional menor, onde tu tens as pessoas moram menos em apartamentos, mais em casa, onde as coisas são mais distantes, onde tu não utiliza tanto o transporte público. Eu imagino que nessas condições talvez o lockdown vertical funcione melhor, como aqui onde eu estou morando em San Diego, no sul da Califórnia, né? Acho que locais como Nova York, o lockdown vertical, acho que ele não tem muita validade, porque tu tem muito transporte público, metrô, ônibus, as pessoas moram em edifícios, em estruturas horizontais, em estruturas verticais, então eu acho que tem uma dificuldade maior de funcionar, tá? Mas baseado no que a gente viu publicado, né, a gente tem dois grandes exemplos aí. O primeiro foi do Reino Unido, que começa a fazer o lockdown num modelo vertical, e aí, no determinado momento, o primeiro-ministro recebe aquele relatório do Imperial College e eles mudam totalmente a política, né? E aparece lá no dia 24 de março que United Kingdom changed direction, e aí orientou o lockdown. A gente sabe também que esse relatório do Imperial College tem uma série de falhas aí em relação à estimativa, né? Estimaram mais de 1 milhão de óbitos no Brasil, não sei como é que eles chegaram nesse número, mas o fato é de que eles entenderam num determinado momento que era inseguro aplicar o tal do lockdown vertical. E a mesma coisa aconteceu na Suécia, né? A Suécia pagou um preço bastante importante em mortalidade, porque o HED, que é esse cara aqui, o head que eles chamam, né, o No Lockdown Coronavirus Plan, ele é o head desse plano de tratar o coronavírus sem lockdown, né, e veio para ele como uma surpresa essa taxa de mortalidade que eles encontraram. Então, do ponto de vista de segurança do paciente, eu, Salvador, continuo a recomendar ainda o lockdown horizontal como uma regra geral e o lockdown vertical em algumas das em situações pontuais, né? Muito bem, Salvador, mas e aí agora, né? Quando é que nós vamos sair dessa? Qual é a tua sugestão, né? Porque alguma coisa nós temos que fazer, a economia tem que rodar, as pessoas não podem ficar trancadas dentro de casa para sempre, né? E aí eu identifico basicamente dois problemas, né? Primeiro que para a gente controlar uma pandemia, por conceito, a gente tem que ter de 50% a 60% da população, 50%, 50% a 60% da população imunizada, né? Então, isso demora um certo tempo. E o segundo problema é a questão de conscientização das pessoas enquanto o isolamento social, de quanto o isolamento social funciona, e eu vou abordar isso aqui com vocês. Primeiro eu vou falar, então, do controle da pandemia. A gente pega primeiro alguns estudos de prevalência para ver, então, essa imunização de 50% a 60%, e esses dados aqui que eu estou apresentando, eles estão no relatório que o governador Leite tem apresentado nas coletivas de imprensa dele. Existem alguns estudos populacionais que avaliam a prevalência de anticorpos na população. Então, olha lá, a Áustria, né, início de abril, tinha 0,3%, né, anticorpos, 0,6% na Islândia. A Islândia é um caso interessante porque eles testaram todo mundo, né, uma ilha pequena, eles conseguiram testar praticamente a ilha inteira. Na Coreia do Sul, 2,1%. Na Califórnia, aqui onde eu estou, para início de abril, era 1,5%. E em Nova York, que teve o efeito chamado imunização de rebanho, porque eles fizeram um lockdown mais tarde e a gente teve aquele boom de doenças, como a gente falou, a gente chega a 21%, e aí é aquele efeito que o professor Osmar Terra fala de imunização de rebanho. Até entendo que a imunização de rebanho é aquela que vai nos permitir voltar mais rápido às atividades normais,
mas a gente tem que entender se o nosso sistema hospitalar está preparado, né? A experiência de Nova York mostrou que eles não estavam totalmente preparados, eles trabalharam acima da capacidade, eles só conseguiram, vamos dizer assim, debelar a situação porque eles são um país rico, os Estados Unidos é um país muito rico, muitos recursos de outros estados drenaram para Nova York, e mesmo assim vocês viram até o hospital de campanha montado no Central Park, e eu não tenho dúvida que esse tipo de coisa ela tem um impacto na questão de eventos adversos e na mortalidade de pacientes por evento adverso. Então, continuo achando que, do ponto de vista de imunização, a gente vai ter que achar uma saída que seja mais lenta, isso não vai ser rápido, a menos que a gente pague o preço que Nova York pagou. Do ponto de vista de Rio Grande do Sul, então, apresentando um pouquinho dos dados que o professor Pedro Halal tem estudado aí, que é o nosso reitor lá da Universidade de Pelotas, está conduzindo esse estudo de epidemiologia, que vocês todos conhecem, um super estudo populacional, né? Eles já fizeram 2 fases para avaliar a presença de anticorpos na nossa população no Rio Grande do Sul. Então, a primeira fase foi no início de abril, a segunda fase foi no início de abril, e aqui nós tínhamos no início lá somente 0,05% da população com anticorpos, foram 2 positivos em 4.180 testes. E na segunda fase subiu, né, bastante, de 2 para 6, isso aqui estatisticamente é importante, de 0,05 para 0,13, mas ainda, né, do ponto de vista de epidemiologia, é muito baixo, né, 6 testes positivos em 4.500, né, então nós temos ainda uma caminhada bastante longa. É importante salientar que esse estudo aqui, quando tu faz o estudo 25 ou 27 e ele se refere a anticorpo, tu está falando de 14 dias atrás, porque é quando o estudo ele é lido, né, em função anticorpo, tu precisa de 14 dias para te poder, até 14 dias para te positivar os anticorpos, então tem só esse ponto de atenção. Mas o fato é que no Rio Grande do Sul a gente ainda tem uma prevalência baixa na população e a gente vai demorar um tempo para fazer essa imunização de rebanho. Então, a gente vai precisar de uma estratégia mais lenta, né? O segundo problema que eu queria falar com vocês é em relação à conscientização de que o isolamento social funciona, né? É difícil para as pessoas olhar a estrutura hospitalar, e aí tu vai no Moinhos, tu vai na PUC, tu vai na Santa Casa, tu vai em qualquer desses hospitais e o hospital está ocioso. Eles têm 30% a 40% de leitos estão desocupados, as UTIs ainda têm leito, 20% a 30% de leitos, e aí assim, a gente se preparou para a guerra e a guerra não veio, né? Tem muita gente ociosa dentro dos hospitais. E aí eu preciso dizer para vocês a minha interpretação disso. A minha interpretação, pessoal, é que quanto mais o isolamento social parece desnecessário, mais efetivo ele está sendo, mais ele está funcionando. E aí eu uso sempre esse exemplo lá aqui da Califórnia e de Nova York, onde tu começou mais cedo o isolamento social e aí tu teve um resultado como a gente tem aqui na Califórnia, onde os dados, a doença está super controlada, e 6 dias depois Nova York começa e foi super descontrolado. Então, poucos dias foram a diferença, né? Talvez se o nosso governador tivesse demorado uma semana a mais para tomar a decisão e nós tivéssemos enfrentado um caos na estrutura hospitalar, talvez a gente estivesse culpando ele por não ter sido tão enérgico no momento que ele foi de decretar o isolamento social. Eu, como um gestor que trabalha com segurança do paciente, acho que a atitude do governador foi totalmente adequada, pensando na proteção das pessoas. E aí, trazendo ainda um dado do Rio Grande do Sul, dessa mesma pesquisa do professor Halal, isso aqui é o que me preocupa, né? Porque na fase 1, aproximadamente 58% das pessoas só saíam de casa para as atividades essenciais. E na fase 2, que é só 2 semanas depois, 58% já cai para 53%. Ou seja, as pessoas gradativamente vão voltando para a sua atividade habitual. Ou seja, 20% das pessoas saíam de casa com regularidade na fase 1, e esses 20% passa a ser 28% 2 semanas depois. Então me preocupa, né? Agora, por exemplo, Dia das Mães, fim de semana que vem nós temos o Dia das Mães. Quantas pessoas vão sair para a rua para ver suas mães? Quantas festas vão ter? Por quê? Para que a gente não tenha uma segunda curva de contágio das pessoas. Bem quando a gente está entrando no inverno, a gente já tem doenças respiratórias suficientes para sobrepor uma curva de coronavírus. E eu acho que isso tudo é muito difícil porque as pessoas, elas têm um pensamento que eu chamo de binário, né? Ou é branco ou é preto. Ou tu é Bolsonaro, pró-Bolsonaro, ou tu é anti-Bolsonaro. Ou tu é do Inter, ou tu é do Grêmio. Ou tu é comunista, ou tu é capitalista. Ou tu é do direita, ou tu é esquerda. E isso serve também para a questão da pandemia, né? Ou tu fica isolado em casa, ou tu volta para as atividades, tá? Eu, Salvador, eu sinto falta do meio do caminho.
Eu sinto falta do cinza, não do branco e do preto. Eu sinto falta das pessoas poderem chegar nesse meio do caminho. E se a gente olhar as medidas que a Organização Mundial da Saúde está recomendando para a gente sair disso, são medidas para flexibilização das medidas sociais, elas pregam esse meio do caminho, né? Foi publicado, então, esse relatório da Organização Mundial da Saúde no dia 14 de abril, agora, há poucos dias atrás, pouco menos de um mês atrás, e os critérios que eles sugerem é que tu tenha transmissão controlada de casos novos, né, que tu continue tendo um sistema hospitalar com capacidade ainda para absorver novos casos, nos locais onde tu tem mais vulnerabilidade, né, que tu tenha risco controlado, tu pegar os hotspots ou os lugares onde tu tem muito profissional da saúde, testar todo mundo, né, nos locais de trabalho tu ter as medidas preventivas estabelecidas, todo mundo praticando social distancing, fazendo utilização de máscara, né, no supermercado tu ter distanciamento na fila entre uma pessoa e outra, né? Ter a certeza na fronteira, né? Se tu tá abrindo para viajantes internacionais de novo, para te manejar esses riscos, esses pacientes que podem estar trazendo casos importados. E por último, e não menos importante, o engajamento de todos numa nova etiqueta social, e eu vou encaminhar o nosso final de apresentação falando um pouquinho sobre isso. Aqui na Califórnia, o governador determinou, e vocês sabem que aqui na Califórnia a gente não tem um modelo como o SUS, né? A gente tem a orientação do CDC e de um comitê de crise federal, mas as decisões são tomadas estado a estado. E aqui na Califórnia, o governador Gavin Newsom, ele estabeleceu um plano que é de 4 estágios. O estágio 1, o estágio 2, 3 e 4. No estágio 1, onde tu faz as medidas gerais de segura e te prepara, né? No estágio 2, onde tu começa a abrir os lugares de trabalho de baixo risco, né? Onde tu tem algumas lojas de varejo, gradualmente tu vai abrindo, abre o varejo, principalmente fazendo pick-up curbside, que é tu entregando no cordão da calçada, né? Algumas manufaturas que tu pode trabalhar espalhado, né? Tu pode distanciar um trabalhador do outro, recomendando que os escritórios continuem trabalhando com home office, né? E alguns espaços públicos como parques já foram abertas aqui na Califórnia, algumas praças e algumas praias para que a gente possa caminhar, o surfista possa surfar, tu possa correr, mas não pode ficar na praia ainda e nem usar nos lugares públicos o playground. Tá? Aí no estágio 3, se passa 2 semanas e tu não tem um recrudescimento da doença, tu vai então abrir novos negócios, como por exemplo o personal care, né, que é cabeleireiro, manicure, academias, né? Tu pode abrir cinema, tu pode abrir estádio de futebol, mas todos eles aplicando novas regras de distanciamento social, e aqui inclui, na fase 3, a reabertura das igrejas e a permissão até de casamentos no estágio 3. Como eu falei para vocês, a Califórnia teve a curva bem controlada e hoje nós estamos aqui no estágio 2, esperando para daqui a 10 dias a gente possa pular para o estágio 3. E o estágio 4 seria 15 dias após o estágio 3, onde a gente tem o final da ordem de stay at home. Então a gente vê um caminho que é um caminho muito gradual. E aí muita gente me pergunta, né, mas Salvador, eu não vejo a hora das coisas voltarem ao normal, eu estou de saco cheio, né, parece que isso foi um sonho, e a gente tem realmente que fazer as coisas voltar ao normal, e eu realmente pergunto para vocês, pessoal, será que a gente vai ter o normal? Será que o normal como a gente conhecia, ele vai existir? E eu não sei a opinião de vocês, mas a minha opinião é que nós não vamos, naquele normal que a gente conhecia, ele não vai existir mais, que o que a gente vai ter a partir de agora é um novo normal, né? Um novo mundo após o Covid, muita coisa a gente aprendeu, e eu espero que a humanidade tenha aprendido muita coisa, né? Uma mudança de etiqueta social, né? Principalmente nessas questões de doenças respiratórias, usa máscara é um exercício de empatia, a gente usa máscara para nos proteger dos outros, não é para a gente se proteger, aplicar o distanciamento social, principalmente se a gente estiver doente, a gente não tem que ir a lugares públicos, não tem que se expor, álcool gel abundante em todos os lugares, fortalecer as medidas de higiene. Acho que para a segurança do paciente tem uma coisa bem importante, que é um despertar do público leigo para as questões de segurança do paciente, que até então, como eu disse para vocês, o paciente ele não queria muito saber, mas agora parece que as pessoas estão todas muito interessadas em segurança, né? Então isso abre para a segurança do paciente. Eu espero que a gente consiga reduzir muito o impacto dos eventos adversos depois disso, né? Acho que a gente vai ter que aprender a lidar com esse fenômeno que está se chamando de infoxication, né? Que é a intoxicação pelo excesso de informação, e a gente poder filtrar realmente o que é informação válida ou não. Eu e a Cláudia conversamos um pouco sobre isso ali nos preâmbulos dessa apresentação, né?
E dizer para vocês que, gente, a velocidade das mudanças é a única constante que a gente tem, né? A constante é a mudança, a gente vai ter que se adaptar a um mundo cada vez mais ágil, cada vez mais transformado e cada vez mudando numa velocidade incrível, né? Vou finalizando mostrando isso aqui para vocês, gente. Eu já fiz o meu disclosure ao longo da apresentação. Para mim, Salvador, né, essa pandemia não é um H1N1 novo, isso é uma coisa totalmente diferente, né, nós estamos falando hoje, isso aqui na verdade é um print da tela de ontem, da Johns Hopkins. Ontem nós tínhamos quase 4 milhões de casos confirmados, fora todos aqueles, né, que são assintomáticos, a gente não tem confirmação, não fizeram teste. Temos uma mortalidade aí no mundo em torno de 260 mil casos, né, isso dá uma taxa de letalidade em torno de 7%. Nosso país está aqui, ó, 121, tem um pouco mais de mortalidade hoje, nós estamos lá no 9º lugar, se eu não me engano, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º lugar, né? Se a gente olha o próximo slide, ele é a situação do Brasil, especificamente, né? 120 mil casos, em torno de 8 mil mortes, está um pouco maior hoje, né? A gente teve ganho no Brasil, sim, pessoal, com o lockdown, né? Repito, eu sei que tem áreas do Brasil que tem problemas, São Paulo, Manaus, Nordeste, o Rio de Janeiro, mas se a gente bota aqui, ó, no lado direito esse gráfico amarelo, eu botei o gráfico do Brasil numa escala logarítmica, e se a gente tivesse uma curva de crescimento exponencial, essa curva ela seria nesse sentido. E a gente percebe que a partir do final de março, a curva realmente dá uma achatada. E eu preciso dizer para vocês que isso aqui, na minha opinião, tem relação direta com as questões do lockdown horizontal. Também acho que a gente vai ter que fazer uma transição, mas eu acho que a gente teve vantagem em fazer essa relação. No Rio Grande do Sul, a gente também teve um grande benefício. Aí no Rio Grande do Sul, acho que o benefício foi maior. O Rio Grande do Sul é essa linha tracejada. A gente olha essa linha tracejada do Rio Grande do Sul aqui embaixo. E acho que dois grandes motivos para o Rio Grande do Sul ter sido beneficiado é, número um, pouca gente chegou no nosso aeroporto, a gente não consegue comparar o volume de gente que traz a doença no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, por exemplo, e Congonhas com o aeroporto de Porto Alegre, chega muito menos, o número de pessoas, passageiros muito menor. E além disso, o nosso governador foi enérgico na hora que tinha que ser e decretou o isolamento social bastante cedo, e isso está nos dando essa oportunidade de ter esses números bons. Né? O meu medo realmente é que a gente tenha aquele pensamento binário que eu falei para vocês há pouco tempo, e acho que nada mais está acontecendo, e vá todo mundo para a rua, né? E aí a gente perde tudo que a gente ganhou até agora. Né? Finalizo a minha apresentação dizendo para vocês o seguinte, acho que o nosso papel como classe médica, e aí estou falando do médico generalista, nós realmente não somos especialistas, mas é entender que nós todos somos educadores, né? Essa aqui é a capa da Marie Claire agora desse mês de maio, né? Eles colocando que são a cara da mulher, né? São os verdadeiros influenciadores, né? Os the real influencers, né? Então acho que nós, classe médica, somos os digital influencers em tempo de digital, né? Acho que a gente tem que orientar o público leigo, auxiliar eles nesse equilíbrio, buscar esse meio termo e fazer uma luta contra esse pensamento binário do preto e do branco, tentar mostrar para as pessoas que existe um novo comportamento, um novo normal aí, que a gente tem que aprender a usar máscara, tem que fazer um social distancing e tentar manter, por segurança de todos, tentar manter esses resultados adequados que a gente tem. Acho que a gente tem um grande desafio nesse fim de semana, que é o que eu estou chamando de teste do Dia das Mães. Gostaria de convidar todos vocês a usarem suas redes sociais para justamente influenciar as pessoas a tentar não fazer tumulto, não fazer aglomeração de pessoas, não se expor ao máximo, não ir para a orla do Guaíba, para os parques, né? Tentar praticar um isolamento social, tentar ver sua mãe online ou tentar ver um número pequeno de pessoas, enfim, a gente tentar segurar um potencial crescimento dessa curva, uma segunda curva, porque a gente está entrando no inverno do Rio Grande do Sul e, como eu disse, a gente já tem uma curva de doenças respiratórias bem conhecida e a gente não quer sobrepor uma curva na outra. Agradeço demais a oportunidade de ter falado para vocês e espero que não tenha sido muita coisa aí. Ô, Salvador, muito, muito obrigado. Muito legal a tua apresentação. Trouxe aí várias informações para nós, que é fantástico, assim, né? Poder ver toda a tua apresentação, conhecer um pouco da tua experiência, também da tua caminhada. Acho que isso é muito legal.
Fiquei bem curiosa aí com o sistema, com o Safety for Me, né, para conhecer um pouco mais como é que funciona. Com certeza. E acho que deve ser muito legal, né? E também fiquei assustada pensando o que deve ser a segurança do paciente num hospital de campanha, né? Pensando A gente nesses não números imagina, que né, tu Cláudia? trouxe. Como é que será? Tu imagina a possibilidade de falha de processo, né, nas coisas mais básicas, né, identificação correta, imagina sobre o estresse, né, a questão de comunicação entre as equipes, falha de comunicação entre um profissional e outro, né, então agora há pouco tempo vocês viram na mídia que teve uma série de exames de testagens de coronavírus que tiveram as identificações trocadas. Olha o impacto disso, né? Quanta gente tu considerou que tinha coronavírus e não tinha, e quanta gente tu considerou que não tinha e tinha. E tinha. Tu entende? Então, assim, do ponto de vista de evento adverso e segurança do paciente, isso é um caos, né? Isso é uma coisa louca, né? Muito legal, muito bom. Muito Sassá. obrigada, Salvador. Oi, Lu. Deixar aí para o Luciano. Olha só, cara, primeiro, excelente a aula, tu conseguiu fazer um retrospectiva que eu estava comentando aqui, realmente bem detalhada, bem defendida, assim. Olha, foi muito boa a apresentação mesmo, tá? Te agradeço muito por ter vindo aí. Tô com saudade, a mãe mandou um abraço, né? Tá bom, querida, manda um beijão pra ela aí. E, cara, sem palavras, te agradeço muito a participação. Bom. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida que queira perguntar, o Salvador está à disposição. Gente, só queria falar também, podia falar um pouquinho do teu curso, tu vai dar um curso agora que eu vi ali no LinkedIn, né, sobre segurança do paciente na era Covid, né? Então... Cara, eu tenho sido convidado para bastante gente, essas coisas de live, né, Luciano? Eu digo, segurança do paciente agora todo mundo quer falar, né? Então, na verdade, assim, até curso ainda não tô bolando ainda, mas eu tenho falado bastante. Eu acho que esse que tu viu no LinkedIn, eu tenho 2 convites aí. Um deles eu vou falar no sábado, agora, sobre segurança do paciente, uma live com o Pedro. E na segunda-feira, no nosso Instagram, ali, não no meu pessoal, mas no Instagram do Safety for Me, a gente está recebendo a doutora Lúcia Pelanda, que é a nossa reitora ali da Católica, né? E a Lúcia é uma das pessoas que, primeiro, assim, uma mulher brilhante, né? Uma mulher iluminada, que está ajudando o professor Pedro Halal nesse estudo epidemiológico, né? E que traz toda a questão da mulher nos cargos de liderança, né? E o impacto que isso tem no desenvolvimento dos times. Enfim, vai ser um papo muito agradável aí, né? Convido a todos aí, quem quiser participar, nos segue lá no Safety for Me pelo Instagram e deixei minhas redes também pessoais ali no Insta, Facebook, LinkedIn para conectar com a turma. Adorei essa dica aí da palestra, achei fantástico, muito bom, Salvador. E estou olhando aqui no chat o pessoal todo te elogiando, e antes a Kitty também, que é a nossa professora, dizendo, né, o quanto estava colaborando aí também para a gente entender, né, desse trabalho multiprofissional, que acho que isso é uma coisa super rica, né, da gente poder reforçar isso, mas os alunos todos elogiando muito, né, a tua palestra, a tua apresentação foi excelente. E sei, Luciano, os alunos que estão por aí têm perguntas? Alguém quer questionar alguma coisa? Galera, perguntem, não fiquem acanhados aí, eu gosto de bater papo. Adoro contar história, pode perguntar aí, não se acanhem. Estão tudo envergonhados, Luciano e Cláudio, estão tudo retraídos. Estão tímidos. Sassá, mais uma vez, então, tá? Um abraço para todos, família. Muito obrigado. Espero que a gente continue em contato, tá? Jambo, gente, estou à disposição. Claudinha, grande prazer te ver, Lu, prazer falar contigo de novo. Um beijo na família toda, tá? Pessoal, se conectem nas redes lá. Quem quiser depois pode mandar mensagem, Insta, Facebook, LinkedIn. Deixei e-mail também aí, estou super à disposição. Muito obrigado pela oportunidade, tá bom? Obrigado, Salvador. Muito bom te ver, muito bom poder te escutar também. Se cuidem. E orientem as famílias. Usem máscara, higiene. O pior que pode acontecer é vocês ajudarem a proteger os outros. Isso é o pior que pode acontecer. Melhor fazer do que não fazer, tá bom? Muito obrigado. Um beijo grande. Obrigado, pessoal todo aí que participou. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau.